Olá, quanto custa uma tonelada a mais de uma estrutura? Isso aqui, eu vou demonstrar as variáveis que a gente pode ter, mas é para a gente pensar realmente quanto que está custando uma mudança em um projeto, uma carga a mais, entre outros fatores. Vai variar, então eu vou demonstrar as variáveis. Isso aqui, inclusive, vai facilitar para responder ao cliente algumas perguntas que ele pode ter. Entendido? Tá? Para essa questão aqui eu vou demonstrar em torno de um vão de 4 metros, que é um vão normal de obras. Se fosse um vão de 3 metros seria um pouquinho menos, se fosse um vão de 5 metros seria um pouquinho mais, mas isso aqui vai nos dar uma base forte para nos guiar. Primeira questão então, vamos imaginar que eu largo uma tonelada de força distribuída em uma laje. Bom, em uma laje maciça de 4 metros por 4 metros, eu teria esse monitor adicional aqui tipo 0.063 por metro, não é muita coisa, mas qualquer ferro de 5 a mais por metro, se for colocar nos dois eixos de uma laje, já dá uns 5 kg a mais. Se fosse uma laje treliçada também, se quem sabe colocar um ferrinho ali de 5 em várias vigotas, também daria um pouco mais de aço, 5, 6 quilos de aço só por causa de uma tonelada de carga adicional. Na viga, bom, as vigas vão ter que receber a carga de qualquer maneira, imaginando novamente o vão de 4 metros, né? Claro, se for uma laje maciça vai ter 250 quilos indo para 4 vigas, enquanto que uma laje treliçada vai ser 500 indo para cada 2 vigas, mas é o mesmo princípio. 500 em 2, 250 em 4, é a mesma questão. Tá? Então vai entrar uma questão aqui, que vai dar em torno de mais 1,5 kg e pouco adicional nas vigas. Tá? E entra uma questão, isso aqui eu estou comparando uma média, o que vai acontecer não é que vai dar 1,6 kg a mais nas vigas. O que vai acontecer é que existe um risco de acontecer essa carga adicional. Pode acontecer que a viga estava com armadura mínima e continua, mas vai ter alguma viga que tinha 2 ferros de 10 e foi para 2 ferros 12.5 e só essa mudança de armadura ali já deu em torno de, vamos imaginar ali, mais de uns 2, 3 quilos a mais só numa viga, entendido? Então, isso aqui é uma média que a gente vai ter para entender a base, ok? É um risco, é uma média de quanto vai gastar, entendido? Próximo, e nos pilares. Aqui vamos parar para analisar uma situação. Primeiro, eu tenho uma casa térrea. Ok, uma casa térrea, posso fazer o pilar de 12, NBR 15575 me permite, é o padrão executivo. Se eu fizer um pilar desse, vai custar em torno de R$160. Ok, até tem um vídeo meu sobre quanto custa cada peça, mas vai ser próximo disso. Um pilar desse suporta umas 8 toneladas com o pé direito normal de uma casa. Então eu tenho que, claro, pode acontecer do mesmo pilar continuar suportando, mas existe um risco de alguma carga maior, exigir um pilar a mais, ou pegar um pilar que era 12 por 25 e aumentar. De qualquer maneira, eu estou pagando em torno de R$20 por tonelada por um pilar de uma casa térrea. Agora, de um sobrado. Bom, se for pensar, eu tenho um sobrado, uma casa térrea de 3 metros, um sobrado de 6. Eu vou ter que armar os 2 andares, ter que fazer um pilar maior nos 2 andares. Já um pilar maior tudo mais, um pilar maior resiste mais, um 14 por 26 resiste quase o dobro de um 12 por 25. Mas a questão é, vai dar uns R$25, porque o pilar 14 por 26 é um pouquinho maior. Ele resiste bem mais porque ele é mais espesso, mas ele não é tão mais caro assim. Só precisa um tijolo maior para esconder ele. Tá? A questão é, pilar 14 por 26, de 6 metros. Só que qual que é a possibilidade real de que eu precise reforçar o pilar de cima a baixo? Tecnicamente tem essa possibilidade, mas se o pilar fosse só de 3 metros, não de 6, custaria metade, custaria só R$3 por tonelada. E aqui entra uma questão. Vamos para analisar uma situação. Primeiro, em uma obra térrea, todo pilar tem a mesma carga, né? Só que a partir de 2 pavimentos muda. Vai variar como que ela muda, ok? Mas não é uma questão fixa. Vou até reduzir esse slide aqui para não esconder ele, ok? Tá? Mas a questão não é um valor fixo. Vai variar dependendo de cada andar, tá? Então, uma questão. Bom, imagina que um pilar tem, sei lá, 10 toneladas na cobertura, mas o pilar que pega o primeiro andar tem 25. Eu vou fazer o pilar de seção mínima e entupir de aço embaixo, ou vou fazer uma seção maior e gastar mais concreto em cima não precisa? Porque mudar a seção de concreto é complicado, em prédios altos até é feito, mas um sobrado não é muita vantagem, a não ser que reduza a espessura mesmo para esconder na alvenaria. Ok? Tá? E aqui eu estou demonstrando, por exemplo, um pilar de 14 por 26, tá? Um pilar de 14 com história, tem 10 toneladas de força de cobertura e 25 do primeiro andar até o térreo, né? 10 mais 15 dá os 25. Opção 1, eu coloco 14, 26 e entupo de aço na primeira camada,
ok? Vai acontecer o quê? Que lá em cima ele passa com 4,10 tranquilo, mas para fazer um pilar com um pouco concreto, resistir a carga maior, já é um pilar de 10 ferros 12,5. Ou se aumentar, quem sabe, para 40, daria 6,10 em cima, vai aumentar a taxa de aço em cima por causa da armadura mínima, e aqui é o problema de aumentar o pilar para economizar, vai aumentar a armadura mínima e pode acabar gastando mais, ok? Mas se eu fizer 14,40, eu consigo fazer só 8 ferros e 10 embaixo, ok? Eu tirei 2 ferros de baixo, mas reduzi o diâmetro, então tecnicamente compensa bastante. Vai ser 13 kg a mais em vez de 26 kg a mais, vai ser 0,12 metros cúbicos, tem mais forma e tudo mais, ainda assim fica mais barato, ok? Por quê? Porque o aço acaba sendo um custo considerável. Então, acaba ficando mais barato ainda e eu estou falando, tipo, pagar em torno de uns 18, 19 reais por tonelada por questão de sobrado. Entendido? Tá? Varia tudo mais, vamos tirar uma média de 18,5. Agora, e aqui eu quero demonstrar a situação como pode mudar. Vamos imaginar um prédio de 10 andares. Ok? E aqui eu quero pegar um prédio de 10 andares e colocar uma carga adicional. Ou lá embaixo, ok? Quem sabe no segundo andar, ou lá na cobertura. Eu coloco 20 toneladas lá na cobertura. Quanto que vai custar? Bom, a gente sabe que um pilar predial normal, da metade para cima, é tudo armadura mínima. Ok? Tá? Se você executou uma obra tudo mais predial que tem mais de 8 andares, você vai ver que chegou a partir do andar mediano para cima, então tem 12 andares, do sexto andar para cima, do sétimo andar para cima, você vai olhar o pilar e vai ter tudo um ferro de 10 de cada 20 centímetros do pilar, é a armadura mínima, ok? Enquanto você vai na base, vai ter ferro de 16, ferro de 20, bem próximo um do outro, porque a gente reduz a seção, né? Justamente para não dar aquela armadura pesada em cima, por ter uma seção muito grande, além de aumentar o peso do pilar, né? Então, a questão é que vou imaginar um pilar de 25,45, ok, tá? Trocando de armadura cada 2 pavimentos, seguindo essa regra aqui, ó. Se você quiser pausar para ver, beleza, tá? Se eu colocar 20 toneladas no segundo andar, em vez de ser 30, 60, 90, 120, 150 toneladas, vai ser 30, 60, 90, 120 e 170. Ok? Cada 2 andares eu mudo. Se eu colocar na cobertura, vai ser 50, 80, 110, 140, 170. Ok? E o que vai acontecer? Bom, digamos, os últimos 4 andares vai dar a mesma coisa, mesmo colocando a carga na cobertura. Só que onde tinha 8 ferros de 10 já vira 6 de 16, onde tinha 8 de 16 já vira 8 ferros de 20 e na base continua a mesma coisa. Então, se eu tenho a possibilidade de reduzir a carga lá da cobertura ou do segundo andar, eu vou reduzir da cobertura, ok? Porque é muito mais crítico, ok? Para a gente ter uma noção, o que vai acontecer é que essas 20 toneladas custaram R$ 340 reais quando eu coloco no segundo andar, ok? Mas quando eu coloco na cobertura, lembrando, coloco uma carga na cobertura, ela vai aplicar carga na cobertura, no pilar que suporta a cobertura, no nono andar, no oitavo andar, o pilar, a carga só aumenta, você vai pegar todos os andares acima. Lembra, um pilar pega não só a carga do andar, mas de todos acima. Então, o que vai acontecer é que a carga embaixo vai ser igual, mas vai ser muito maior se aplicar em cima. E o que vai acontecer é o seguinte, custa R$ 17 reais a tonelada, quando coloca uma carga no segundo andar, é um exemplo que pode variar, tá? Mas custa R$ 52 reais a tonelada quando eu coloco a carga lá na cobertura, ok? Então para e pensa, você tem um prédio de 10 andares, lá na cobertura, você tira uma tonelada, eu mudei o projeto, eu tirei 1 tonelada, mudou quase nada, tirou R$ 50 reais ali, ok? Tá? E não é difícil mudar isso aqui no projeto, beleza? Tá? E as fundações? As fundações dependem muito do SPT. Ok? Mas a questão é, uma fundação rasa, eu posso fazer uma sapatinha e tudo mais, vai dar tipo um consumo, tipo uma sapato de 30 de altura, pra gente ter uma noção, ela vai suportar 20 toneladas tranquilamente, mesmo sapatinha, desde que tem um SPT de 10, se fizer uma fundação rasa, tipo uma sapata, ok? E vai custar de 10 a 20 reais, depende muito da espessura da sapata, ok? Uma fundação profunda pode variar, eu posso fazer uma estaca de 5 metros, eu posso fazer uma estaca de 20 metros, só com SPT para saber qual que funciona adequadamente. Mas para dar um exemplo, com uma estaca de 30 descendo até o impenetrável, eu consigo chegar às 28 toneladas, que é o limite de uma estaca de 30 escavada. Mas a questão é, 5 metros, eu estou falando tipo uns 300 reais. 10 metros é uns 500, não dobra porque eu só continuo com a mesma armadura no topo. Ok, não gasto mais no aço. Se eu fizer a mesma estaca de 10 metros, mas com estaca hélice, porque tem água, é R$1.000, entendido? E é possível tranquilamente chegar a R$2.000. Eu pego esse valor, divido pela resistência, eu vou ver que vai ter uma variação entre 10 e 80 reais por tonelada, beleza? Tá? E aqui entra uma última questão. Soma tudo isso aqui.
60, 70 reais da laje, mais os 20 reais da viga, mais os 20 reais do pilar, só que uma média que a gente pode trabalhar, demonstrei com 10 andares, mas se fosse 20 andares, seria armar 20 andares, ok? É em torno de 5 reais por andar, beleza? Tá? Fundações 10 a 80, depende da qualidade da fundação. Se vai ser uma fundação num solo muito bom, já nos primeiros metros, ou se você tem que descer 10, 15, 20 metros até chegar no solo de alta resistência. Mas o que estou chegando aqui é o seguinte, que 1 tonelada força, ok? 1 tonelada custa de 110 a 200 reais por tonelada, ok? E se fosse carga direta na viga, né? Se fosse uma viga ligada aos pilares, seria 50 a 150 reais por tonelada. Isso é importante? Sim, tá? Isso é importante de maneira bem interessante. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou fazendo uma casa térrea, que ela é de cobertura, e o cliente chega para mim e eu tenho esses dados, e ele pergunta, quanto que vai custar na minha obra se eu fizer essa laje para poder depois subir mais um andar? Muito simples, eu vou pegar esse custo total aqui, né, porque é o peso total, eu vou tirar uma média de 150 reais, por exemplo, tá? Vamos imaginar que a obra tem, sei lá, uns 100 metros quadrados, ok? E a diferença de uma laje, a sobrecarga vai ser uns 50 quilos, mais a carga provavelmente vai ter, sei lá, uns 80 quilos, vai dar tipo 0,3. Eu vou falar para ele, ó, uma laje para suportar a carga, fazer uma laje que vai poder suportar mais pessoas, vai custar uns 2 mil reais. Vai ser próximo disso. Ok? E daí ele vai ter uma decisão muito maior, mas eu posso explicar para ele também que se ele não fizer agora, quiser fazer um reforço depois, vai ser muito mais que 2 mil reais, ok? Então, ok, vai custar uns 2 mil reais a mais fazer essa obra para suportar mais um andar depois. É uma ideia base de um custo. E ou suportar uma laje, né? Dependendo do caso, mais um andar, ainda teria que fazer os pilares um pouquinho maiores e tudo mais, daria um pouco mais. Mas você entendeu a questão, tá? Outra questão que pode imaginar, o cliente está pensando em fazer uma laje de cobertura, né? Quem sabe uma área de recreação, uma diferença. Ou quanto que pensou assim, ele foi lá, analisou quanto que custa um telhado colonial ou um telhado de telha metálica. Bom, telhado colonial vai pesar tipo uns 70 quilos por metro quadrado. Um telhado metálico vai custar tipo uns 15 quilos por metro quadrado, tá? Então vai dar 55 de diferença, ok? Divido por 1.000 aqui novamente, em torno de uns 150 reais por tonelada. Eu multiplico isso aqui por a área da obra, vamos já que tem uma obra de 150 metros quadrados, ok, o telhado tem 150 metros quadrados, eu vou falar para ele, ó, se os dois, um telhado cerâmico ou um telhado metálico, os custos são similares, você vai economizar mais de R$1.000 fazendo um telhado metálico. Por quê? Porque o peso adicional que você vai ter do telhado cerâmico vai gerar esse custo adicional. Entendido? Tá? E essa questão a gente tem que entender também até no tipo de estrutura que eu vou trabalhar. Para mim, laje terçada e laje maciça dá na mesma, ok? Mas a laje terçada é um pouquinho mais cara para reforçar, mas a laje maciça tem um peso de 50, 60, 80 quilos a mais por metro quadrado, ok? Tá? E daí quando eu penso que é R$150 a tonelada e eu tenho uns 50 quilos a mais por metro quadrado, só nisso já vai os R$8, ok? Eu fiz laje maciça e laje treliçada e as duas estão custando o mesmo. Não, a maciça está custando R$7,50 a mais só por causa disso, ok? Só por causa da carga na viga a mais, só por causa da carga da laje a mais. Outra questão que pode acontecer, tá? Se a carga que fosse direta na viga seria menor, ok? Se a carga seria tipo 50 a 150 reais por tonelada, tinha uma média de 100, ok? Tá? Imagina que eu vou fazer uma viga mais larga. Eu sei que uma viga está de 14 resiste, vamos fazer uma viga mais larga ali para facilitar ou por algum motivo. O peso da viga vai acabar agindo diretamente aqui, entendido? Então, uma ideia básica que tem que ter é quanto que está custando uma tonelada adicional, ou 10 toneladas adicionais, ou 50 toneladas adicionais. Porque muitas vezes eu vou fazer uma estrutura diferente e vou economizar. Um exemplo disso, na verdade, até eu fiz uma enquete hoje no Instagram, foi do bloco celular. Eu tenho um bloco celular, ok? Quanto que economiza um bloco celular? O bloco celular economiza R$20 por metro quadrado. Vai custar R$20 por metro quadrado e economiza 30 quilos. Ou economiza uns 5, né? Na diferença, tá? Mas quanto custa mais e quantos quilos vai economizar? Se eu sei quanto que eu economizo por tonelada, eu consigo saber se é eficiente o bloco celular ou não. Inclusive, a resposta da enquete que eu fiz hoje,
Se eu tenho uma obra, um prédio, e eu vou colocar bloco celular só alguns andares, eu vou colocar nos últimos andares. Por quê? Porque eu alivio todos os pilares, e não todos os níveis de pilar e não só os níveis de baixo. Ok? Tá? Pode acontecer, inclusive, que dependendo do caso, você vai lá, projeta uma estrutura e tudo mais, e você vai ver que, opa, do sexto andar para cima compensa trocar por bloco celular, mas do quinto para baixo não compensa. Ou, já que na laje a carga é muito maior, nas vigas secundárias, viga que não está apoiada em pilar, nas vigas secundárias, se ela está suportando uma parede e tudo mais, ou parede sobre laje, compensa trabalhar com um bloco mais leve. Mas, um bloco normal não compensa. Tá? Inclusive, a questão é, quanto que custa mais, por exemplo, trocar uma laje, digamos uma parede sobre laje, que era de um bloco de 14 por um bloco de 9. A diferença, vai economizar no bloco e tudo mais, mas só a diferença de peso é 30 kg por metro quadrado. Tá? Se a parede tem 2,5 metros, é 75 kg. Ok? Por 75 quilos, tá? Por metro da parede. Se a parede tem 3 metros, já é 225 quilos, multiplica isso aqui por uns 150, já economiza mais uns R$30 só por afinar a parede, além de ser uma parede mais leve, uma parede mais fácil de executar, um bloco ser mais barato e tudo mais, também economiza aqui, ok? Tá? E isso aqui também é um anúncio pesado para a gente parar e pensar, a minha estrutura pesa, ok? Eu não posso fazer uma estrutura pesada de graça, eu tenho que tentar aliviar a estrutura, ok? Por isso que muitas vezes aumentar a altura de uma viga e reduzir a largura é muito mais eficiente, porque vai depois aliviar as cargas do pilar, vai aliviar as cargas da fundação. Ok? Tá? Eu vou fazer uma viga, ela está com 50 de altura, eu posso aumentar ela para 60, eu posso largar ela bastante. Ok? Eu posso largar uma viga bastante. Mas uma viga, vamos pensar uma viga, sei lá, de 30 por 50, contra uma viga, sei lá, de 14 por 60, é 0,066 metros cúbicos, vezes 2,5, é 165 quilos a mais por metro. Ok? Se a viga tem, sei lá, 6 metros de vão, estou colocando 1 tonelada a mais. E 1 tonelada a mais já é mais uns R$150 a mais. Entendido essa questão? Então isso que eu tenho que imaginar na minha estrutura. Onde que isso é mais crítico? Cada andar adicional isso se torna mais crítico, ok? Porque a carga tem que viajar uma distância maior no pilar. A carga numa obra térrea não é um problema tão grave. Mas se tem uma obra de 8, 10, 12, 15, 20 andares, isso se torna muito mais crítico e qualquer alívio de peso pode ser considerável, ok? Tavela cerâmica contra o isopor, tá? Fazer uma laje treliçada, ok? É 40 quilos a mais por metro quadrado a tavela cerâmica, 40 quilos a mais, 40 quilos por metro quadrado a mais, tá? Divido isso aqui por 1.000 e já multiplico por 150, eu sei que se a diferença de custo por metro quadrado for inferior a R$6, é mais, se você colocar isopor custa R$5 a mais por metro quadrado, é mais barato colocar isopor, porque alivia no restante da estrutura. Entendido essa questão? Então isso que a gente tem que pensar quando a gente vai projetar uma estrutura, principalmente quando a gente fala de grandes vãos ou quando a gente fala de grandes alturas, muitos andares, beleza? Entendido isso aqui? Se quiser saber mais sobre realmente como dimensionar para tentar aliviar um pouco disso, quais as opções de como aplicar numa obra para aliviar esses fatores e, como um todo, como projetar uma estrutura, tá? Eu tenho um curso completo de concreto armado que demonstra isso. Isso aqui eu estou demonstrando concreto armado. Tecnicamente, qualquer outro sistema estrutural vai ser similar. Tá? Só não vai ser tão grave porque uma estrutura metálica é leve, aumentar a estrutura, ainda assim não vai aumentar tanto o peso. Okay? No pré-moldado esse peso também é considerável, mas não é tão alto, então não é tão problemático. Na alvenaria estrutural não tem vãos pesados, então não é tão problemático, apesar do peso maior de um bloco mais espesso possa ser. Entendido? Tá? Eu tenho um curso completo, então que eu demonstro uma obra do início ao fim, inclusive eu demonstro resoluções e como solucionar uma obra, e muitas vezes é aliviando o peso da estrutura, inclusive em várias revisões de projetos que ficam dentro dos cursos, né? Um aluno me envia um projeto, todo aluno tem direito a um projeto, a revisar um projeto, me envia um projeto, eu analiso e demonstro como otimizar, e muitas vezes é justamente reduzindo a carga da estrutura como um todo, reduzindo a espessura de parede, reduzindo outros fatores que muitas vezes é possível e só não foi planejado. Entendido? Tá? O link vai estar embaixo dos meus cursos, ok? Do meu site com todos os meus cursos, ok? Logo vou lançar um curso de prédios concreto armado. Quem já estiver no grupo quem estiver no curso concreto armado vai estar também nesse curso novo, ok? Que vai ser de um concreto armado no mesmo curso, ok? Tá? Mas, por enquanto seria isso, então.
lembre da carga que essa estrutura tem e lembre e pense quanto custa uma tonelada extra. Tá? E o custo varia de 50 a mais de R$200 por metro, por tonelada, dependendo onde foi aplicada essa carga e qual o tipo de estrutura, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.